A lei da atração, ela pode até ser um papo de guru, coaching, para vender pseudociência, mas a verdade é que ela carrega uma verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir. Quando eu tive acesso pela primeira vez, meu primeiro contato com a lei da atração, com criação da realidade, eu pensava, nossa, isso parece mágica, né? Pensei, criei. Só que aí, por mais que eu desejasse algo, isso não se concretizava. Por mais que eu pensasse em algo, os meus resultados falavam completamente o contrário, o oposto daquilo. E aí eu comecei a me questionar o porquê que isso está acontecendo, e eu percebi que várias outras pessoas também tinham esse mesmo problema. E de tanto estudar, buscar, correr atrás, eu entendi, busquei a resposta, que tudo se resumia às nossas crenças inconscientes. E o que é as nossas crenças? Nada mais do que a verdade que a gente carrega. E ela é moldada por duas principais formas, que é a fisiológica, um meio de sobrevivência, né? Então, por exemplo, se um dia a gente comeu manga com leite e fez mal, o nosso cérebro registra isso na nossa memória e aí toda vez que você pensa em comer, você lembra da vez que você passou mal e você não come. Isso ficou registrado como uma regra, mesmo que tenha sido um caso isolado. E também pela segunda forma, que é a nossa história de vida. A gente sabe que a gente aprende com o nosso ambiente ao nosso redor. A sociedade, a igreja, a escola, a nossa família moldou a forma como que a gente enxerga o mundo, fez a gente acreditar no que a gente acredita hoje. Só que nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, isso não é real. Não é verdade. E aí como que a gente diferencia uma crença de uma verdade? A verdade, ela se concretiza em 100% dos casos. Então se eu pegar aqui uma folha e eu derrubar ela 100 vezes, as 100 vezes ela vai cair. Porque é uma lei, né? Lei de Newton. Uma crença, ela não se aplica em 100% dos casos. Então, por exemplo, se você acredita que homem ou mulher não presta, se você encontra alguém que contradiz completamente a sua crença, então quer dizer que isso é uma crença e não uma verdade. Conseguiu entender? Uma verdade se aplica em 100% dos casos, uma crença não. E a gente tem várias crenças que sabotam os nossos resultados. Crença de identidade, eu sou feia, sou burra, sou incapaz. Crenças de capacidade, eu não sei fazer isso, nunca fui boa em matemática. Crenças de merecimento, eu não mereço um emprego melhor, uma família melhor, um salário melhor. E crenças gerais, como rico não vai para o céu, manga com leite faz mal. Então você pode desejar com toda a força do mundo. Mas se você acredita que no fundo aquilo é perigoso, que você não merece, que é impossível, isso não vai acontecer, você não vai conseguir alcançar isso. Tudo vai se organizar para que você tenha um viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Eu acredito que só pessoas puxa-saco recebem aumento, recebem um cargo melhor. Exatamente isso que vai acontecer, porque você nem sequer se dá o esforço de tentar esse cargo, de tentar subir, entendeu? Porque você já acredita nisso, então você nem se esforça para tentar. E esse é o viés de confirmação. O nosso cérebro, ele sempre busca provas para confirmar aquilo que a gente já acredita. E aí vem aquelas famosas frases, né? Eu sabia, nada dá certo para mim mesmo. Não sei nem por que eu tentei, né? Ok, depois que a gente entendeu tudo isso, agora vem a parte principal. Como que a gente muda? Como criamos crenças que estejam de acordo com aquilo que a gente quer realizar, né? Primeiro de tudo, é tomar consciência que essa crença está te limitando. Se você não tem consciência que essa crença ela está te prejudicando de alguma forma, você não vai mudar ela, porque não tem um forte impacto emocional para que você mude. Então você sempre vai viver nesse automático. Primeiro de tudo, ter essa consciência. O que está te limitando hoje? E uma forma muito simples e assertiva de entender isso é olhando para o seu resultado da sua vida. Olha hoje, qual área da sua vida está mais travada? É nessa área que você tem mais crenças, que você mais está se sabotando. Então é por aí que você tem que começar. Depois que você teve consciência que ela está te limitando, aí você entende o porquê e de onde que ela veio. Aí busca aí nas memórias as vivências, experiências que você passou que gerou essa crença. Ah, eu acredito que eu tenho dedo podre para relacionamento porque meu pai e minha mãe não tinham um bom relacionamento. E depois que você entendeu, você deve se questionar. Confronte essa crença. Será que é real mesmo? Será que isso é uma verdade ou é uma crença? Isso que eu estou acreditando se aplica a 100% dos casos? Ou é uma crença que acontece só comigo? As pessoas ao meu redor dificilmente têm dificuldade nisso que eu tô tendo. Quando você confrontar, você busca novas referências. Quais pessoas que hoje vivem uma vida, têm os resultados que eu gostaria de ter? Elas vão comprovar, vão em contra aquilo que você está acreditando. E aí você vai dar
provas, dados para o teu cérebro que existe uma nova possibilidade, uma possibilidade diferente daquela que você já vive. E eu preciso que você entenda que para reprogramar a nossa mente é necessário a repetição. Então a gente cresceu a vida toda acreditando nessas crenças limitantes. E agora não vai ser do dia para a noite, não vai ser em uma semana, em um mês que você talvez mude essa crença, porque você precisa de repetição. A neurociência é muito clara nessa parte da neuroplasticidade. Ela diz que o nosso cérebro ele é capaz de mudar. A gente consegue criar novas conexões neurais e isso acontece através da repetição. Se você é destro, é acostumado a escovar o dente com a mão direita, comer com a mão direita, quando você vai fazer com a esquerda é muito difícil, você tem que se concentrar, ter uma resistência, só que com o tempo, com a repetição, isso vai se tornando algo rotineiro, algo prático. E é a mesma coisa com as nossas crenças. Você precisa estar reforçando essa nova crença, essa crença positiva. Outra coisa extremamente importante que vai afetar diretamente essa mudança é o teu ambiente. Se você está inserido num ambiente que ele reforça as crenças que você entendeu que te limitam, vai ser muito mais difícil, você vai ter muito mais resistência. Então, o ideal aqui é que a gente tenha o máximo de cuidado possível com o nosso ambiente. E o nosso ambiente não é só as pessoas ao nosso redor, mas tudo aquilo que a gente lê, ouve, tudo aquilo que a gente conversa, tudo isso faz parte do nosso ambiente. A gente precisa tentar se afastar ou eliminar ao máximo essas coisas que reforcem essas crenças negativas que a gente está tentando mudar, senão vai ser muito mais difícil. E não adianta, toda mudança de crença gera desconforto, porque o nosso cérebro ele está acostumado a acreditar naquilo que a gente já vinha acreditando. Então, tudo aquilo que foge do que é familiar para o nosso cérebro gera medo, porque ele está tentando nos proteger. A gente tem sempre medo daquilo que é novo. Então, vai ter resistência, sim, vai ser um processo lento, que não vai ser do dia para a noite, mas que é um processo necessário. Se você quiser alcançar, se você está disposto a alcançar os teus objetivos. Então, a gente precisa sim, aplicar tudo isso que eu falei, mas principalmente acolher, sabe? Sem ficar se julgando, porque aí acontece uma coisa muito engraçada, né? A gente quer mudar essa crença, só que aí, por pensar nessa crença, a gente fica com raiva de nós mesmos por estar pensando. E aí caga com tudo, né? Porque não é assim que funciona. Você precisa acolher esse sentimento. Ok, estou sentindo isso, eu penso assim. Quando você se der conta, quando você tiver essa consciência de que você falou alguma coisa, você pensou em alguma coisa, nossa, ela tá com ele por interesse. Opa, corta. Eu entendo que eu possa ter tido muitos exemplos de mulheres que estão com homens por interesse, mas que hoje eu entendo que pode ser diferente, que nem todas as mulheres são assim. Então você ressignifica. E é um diálogo interno, não adianta. Você sempre precisa estar conversando com você mesmo. Então, no fim, não se trata só de você querer muito algo. É você alinhar o que você quer com aquilo que você acredita profundamente. Então, agora, nem amanhã, nem depois, eu quero que você faça agora. Eu quero que você liste quais áreas da vida não estão como você gostaria e o que você está acreditando sobre elas. Isso já vai te dar um bom direcionamento para começar a observar as crenças que estão te limitando e aplicar esses passos anteriores. Esse vai ser o primeiro passo. E o segundo passo é você assistir esse vídeo aqui, onde eu te mostro como agir apesar do medo e conseguir transformar o que você deseja em realidade.